Queridos irmãos e irmãs, como já referido no início da celebração, a liturgia de hoje vai nos jogar a pensarmos como nós temos administrado os bens que Deus nos dá. Não só os bens materiais, porque se nós os temos, é porque Deus nos deu a força necessária para consegui-los com o suor do nosso trabalho, mas também os bens espirituais, que cada um aqui recebeu. E nessa realidade espiritual, ninguém tem um bem igual ao outro. Se na realidade material, nós podemos praticamente todos termos o mesmo modelo de celular, o mesmo modelo de carro, na espiritual não, cada um tem o seu bem próprio. Claro que a salvação é o bem maior para todos, mas cada um tem uma virtude que lhe é mais ativa na vida, cada um tem algum dom que o outro não tem. E como nós temos cuidado desses bens? Durante muitos séculos do cristianismo, e isso é refletido aqui no evangelho que nós lemos hoje, esta parábola que Jesus conta passou por significados diversos. Quando o evangelho foi escrito, as comunidades cristãs já compreendiam esta parábola de diversas formas. E nós vemos no final desse evangelho, o versículo 8, o versículo 9, assim como o versículo 10 a 12 e o versículo 13, são formas diferentes de entender a parábola do administrador infiel. Porém, nós deveríamos olhar a fundo o que Jesus quis nos ensinar com essa parábola. Claro, devemos servir a um único Senhor, como o versículo 13 vai nos apontar. Um único é o nosso Salvador, não há outro. Os homens deste mundo não podem nos salvar. Os bens deste mundo não podem garantir a nossa sobrevivência eterna. Somente Deus pode. E os nossos bens materiais nos ajudam a ganhar isso. Porém, nós devemos bem administrá-los. Mas o foco que Jesus quer dar a esta parábola, Ele mesmo vai colocar, dizendo que aquele rico, aquele homem de muitas posses, ele se surpreende com a ação do administrador quando sabe que vai ser despedido. Quando aquele administrador é chamado e o seu patrão diz que ele foi desonesto e vai tirá-lo da administração, ele já bola uma ação para poder ser acolhido por outras realidades, por outras pessoas. Na época de Jesus, para nós podermos entender, os administradores não recebiam nenhum salário. Eles administravam os bens de seus patrões, e aquilo que eles recebiam era uma porcentagem a mais que eles poderiam colocar sobre a venda de determinadas realidades, de determinados materiais. Aqui no caso nós temos relatados os barris de óleo e as medidas de trigo. Então o administrador poderia pôr sim uma porcentagem a mais para que aquela porcentagem fosse dele. Porém, esse administrador, no caso, estava extrapolando. Ele estava sendo ganancioso e cobrando muito acima daquilo que deveria ser cobrado. E quando ele percebe que vai ser despedido, ele faz aquilo que deveria ter feito, volta os valores, aquilo que deveria ser cobrado na realidade, demonstrando para aquelas pessoas da qual deviam para o seu patrão, que ele seria um administrador bom na realidade. Então, essa esperteza desse administrador é que Jesus quer nos chamar a atenção. Os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz, porque quando eles veem que estão se perdendo naquilo que eles querem fazer, eles bolam outros modos para chegar ao seu objetivo, enquanto nós
não fazemos isso. Quando nós percebemos que estamos nos perdendo na nossa caminhada de fé, na nossa espiritualidade, nós chutamos o pau da barraca. Se eu começo a fazer uma penitência na quaresma, ou agora na quaresma de São Miguel, e não consigo chegar a 15 dias com essa penitência, o resto da quaresma eu já não fiz os 15 dias, não vou nem tentar fazer mais, que eu não consigo. Nós desistimos muito fácil, irmãos e irmãs. Nós não temos perseverança. Enquanto os filhos das trevas, para fazer aquilo que é bom para eles, a perseverança deles é imensa. É isso que Jesus quer nos chamar a atenção. A nossa perseverança muitas vezes é fraca. A nossa perseverança não é constante. Ela fica cambaleando. E por causa disso nós acabamos caindo. Nós acabamos perdendo muitas graças que o Senhor quer nos dar. Devemos aprender a administrar esse bem que o Senhor nos dá, que é a possibilidade de mudarmos a nossa caminhada, mudarmos a nossa vida. E quando a gente parecer que vamos chutar o pau da barraca, que a gente vai desistir da caminhada, devemos nos agarrar à cruz de Jesus, porque é na cruz que nós conseguimos a força necessária. As leituras de hoje vão nos falar dessa boa administração. O profeta Amós, do qual ouvimos a sua profecia na primeira leitura, ele escreve antes do povo ser levado para o exílio. Então ele é um profeta pré-exílico, quando ainda havia os reis em Israel. Reis injustos, mas houveram reis justos. E o profeta chama essa atenção para a prática da justiça. É necessário ser justo nas suas ações. É necessário, para poder seguir o caminho de Deus, seguir a lei de Moisés, dar a dignidade às pessoas. E essa dignidade também vai de encontro com o respeitar aquilo que a outra pessoa é, com aquilo que a outra pessoa possui, de bens também materiais. Sabendo que se lhe falta alguma coisa, é porque estamos arrancando dela essa realidade. A justiça, irmãos, é dar para aquela pessoa aquilo que lhe é de direito. A justiça é isso. E nós confundimos muitas vezes justiça e caridade. São diferentes. Eu tenho coisa sobrando em casa, muita roupa sobrando, né? Meu guarda-roupa está lá cheio de coisa que eu não uso, eu vou dar para a caridade. Não, se o seu guarda-roupa está cheio de coisas que você não usa, tem alguém que está faltando dessas coisas. Então ser justo é dar para aquela pessoa aquilo que lhe falta. Ser caridoso é dar do que é seu para a outra pessoa. Eu dei as minhas roupas, fiquei com pouco para que eu possa usar. O pouco que eu necessito, digamos uma peça por dia, então temos sete peças de roupa. Mas eu vejo alguém que está passando necessidade. Eu dou uma dessas peças que seria para um dia da semana, eu dou para aquela pessoa. Vai me faltar, mas eu estou sendo caridoso, estou ajudando. E a gente vai ver que na realidade não falta, porque Deus providencia tudo. Isso é justiça e caridade. Ser justo é dar para outra pessoa o que é dela por direito. Se para nós sobra, para ela falta, é direito dela ganhar aquilo que nós temos de sobra. Caridade é dar além disso. Isso é ser caridoso. Não é dar o que está sobrando para mim, porque o que está sobrando para mim já não é meu de verdade, é de alguém que está necessitando. Caridoso é dar o excesso, ou o que vai além, digamos assim. E Amós nos chama a essa realidade. Devemos ser justos, agir com justiça na humanidade.
E é isso que depois Paulo vai dizer a Timóteo na primeira carta, que ele escreve a Timóteo. Devemos dar a dignidade para as pessoas, respeitar essa dignidade. E assim ele termina o versículo 2 desse capítulo 2 da carta. Com toda piedade e dignidade, aqueles que governam, aqueles que ocupam cargos públicos, devem ser justos, respeitando o povo. E aqui nós batemos na questão política, não tem como não bater, né? Paulo fala sobre os que governam. Os governantes devem agir para o povo, não para o bem próprio. E não é o que nós temos visto na nossa atualidade. E aqui ninguém pode falar que viu isso. É muito difícil nós vermos algum governante hoje que governe verdadeiramente para o povo, sem pensar primeiro em um bem próprio. Nós devemos, irmãos e irmãs, ser conscientes ao escolhermos aqueles a quem nós damos a autoridade para poder nos governar. Ano que vem temos eleições. Devemos ter a consciência para quem nós vamos votar, para aqueles que nós vamos colocar como autoridades no nosso país, para que eles governem verdadeiramente com justiça. Eles têm o poder que nós damos para eles. E se eles não estão fazendo aquilo que deveriam, nós deveríamos cobrar. Cada um de nós deveria cobrar, mas nós não cobramos, deixamos passar. Para mim não está tão ruim, para mim também não, então vamos deixar, vamos empurrar com a barriga. Não, deveríamos cobrar. Essa é também uma atitude de justiça, cobrar para que o certo seja feito. E São Paulo nos diz isso. Aqueles que governam devem governar com consciência, na verdade, buscando ser bom para o povo. Claro que ele não diz só dos governantes. Ele está ensinando Timóteo a também conduzir a comunidade cristã. Então, também Timóteo, como bispo, os presbíteros devem saber se portar, devem saber ser justos com o povo, a forma de agir, a forma de tratar, nunca tirando a dignidade de ninguém. É assim que o Senhor quer que nós hajamos, e é assim que nós vamos ser bons administradores. Hoje, pensando nessa realidade da administração, nós deveríamos refletir também sobre como nós temos gastado o nosso tempo. Em casa, enquanto lia, pensava para essa reflexão, eu pensava muito nisso. Nós podemos ser administradores muito bons de bens materiais, eu posso administrar muito bem alguns dons que Deus me deu, mas como que eu tenho administrado meu tempo junto a Deus? Eu estava pensando nessa realidade. Muitas vezes nós somos bons administradores em tudo, mas esquecemos da administração essencial, estar na presença de Deus. Relego o tempo para tudo, para a oração eu não deixo tempo, ou se eu deixo, é a última hora do dia, quando eu já estou imensamente cansado, que eu já não consigo rezar direito, então eu rezo: Senhor, vou rezar só uma Ave Maria porque eu estou cansado. Eu não administrei bem se eu fiz isso. Vejamos, o administrador que Jesus fala da parábola, ele era um bom administrador no começo. Se ele não fosse bom administrador no começo, o patrão ele nunca teria colocado ele para administrar nada. Então ele era bom, só que no meio do caminho ele se perdeu. E nós acabamos fazendo isso também, irmãos e irmãs. E muitas vezes a nossa perdição é não administrar nosso tempo com Deus, é não administrar a nossa presença junto ao Senhor na nossa oração. Se nós, para sermos justos, dependemos dEle, se nós, para sermos caridosos, dependemos dEle, se nós, para vivermos, dependemos dEle, vamos administrar nosso tempo com Ele,
vamos estar com Ele no nosso dia a dia, caminhar com Ele, aprender dEle aquilo que vai nos levar à vida eterna. Porque a gente pode aprender inúmeras coisas nesse mundo e gastar tempo com inúmeras realidades, Instagram, Facebook, YouTube, ou N outras atividades que a gente possa inventar para ocupar o tempo. Mas a eternidade é estar com Deus. Então já vamos começá-la aqui, nos momentos que nós damos para a nossa oração. Que possamos, irmãos e irmãs, pedir ao Senhor hoje o dom do seu Espírito Santo para que nós saibamos ser bons administradores. Acima de tudo, dos bens, dos dons, sermos bons administradores do nosso tempo, porque o nosso tempo é curto. Se nós formos olhar o período de criação do universo, o nosso tempo humano, vamos dizer que um de nós vai viver por mais tempo, 112 anos, é curto. Que saibamos administrar esse tempo para estar na presença de Deus e aprender dEle aquilo que verdadeiramente nos salva, aquilo que verdadeiramente sustenta a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.